Vamos começando aqui agora. Esperar a galera para a gente explicar um pouquinho sobre a questão da Rússia e Ucrânia. E aí a gente vai, basicamente aqui estou abrindo na Twitch. Nós estamos abrindo agora via YouTube, Facebook, LinkedIn e Twitter. Tá? A gente está abrindo agora. Salve, salve dos ogros e princesas. Quem quiser acompanhar, olha agora a plataforma, vai acompanhar. E aí a gente já está aqui, já estamos online. Vai divulgando aí, vai compartilhando a live. Já chegamos aqui agora na plataforma, na Twitch, YouTube. Quem quiser seguir, quem quiser apoiar, você pode apoiar de diversas maneiras. Você pode apoiar diretamente. Eu estou olhando aqui para os dois, né? Estou olhando aqui diretamente para a TV, para a TV não, para o Facebook, YouTube, Twitch e LinkedIn. E aqui estou transmitindo para vocês no TikTok também. Então a gente está hoje falando aí para 9 redes. 8 redes. E vamos continuar, vamos colocar aqui. Tema de hoje, a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu queria muito comentar com vocês, espero que estejam conseguindo me ouvir. A gente vai fazer 1 hora de live aqui, então por volta das 9 horas eu vou estar encerrando, para que vocês possam comentar, participar. Quem quiser também vai deixando aí o donate, vai clicando. O pessoal do TikTok vai clicando. O pessoal das outras redes sociais também vão clicando. Queria pedir desculpas aqui pela falta de voz, mas como eu prometi, serão 3 lives por dia até a quarta-feira de cinzas. Live de manhã, live à tarde, live à noite. Vamos streamar. Quem quiser me segue na Twitch também, lá na roxinha Ogro Web TV. Bom, para a gente começar a falar um pouquinho da guerra, da situação da Rússia e da Ucrânia, a gente tem que falar um pouco também do cenário que leva esses dois, né? Tanto a Rússia quanto a Ucrânia, eles começam a ter esse mesmo espaço, esse mesmo crescimento ainda durante a União Soviética. A Ucrânia menos, a Rússia um pouco mais, por conta da questão do petróleo, que não era tão pesquisado, não era tão difundido, não era tão utilizado lá na década de 30 e 40 no continente, na região soviética. Só a partir dos anos 60 é que a gente começa a ter um uso maior dos combustíveis fósseis, ali por decorrência da Segunda Guerra Mundial, questão de novas fontes de consumo e por aí vai. A Ucrânia e a Rússia possuem também rotas importantíssimas para a Europa no que diz respeito à questão do gás natural. Tanto é que a Gazprom, que é uma empresa que eu falei aqui muito, ela é a principal empresa dessa região, da Ucrânia e da Rússia, inclusive da Crimeia. Passando 1989, queda do Muro de Berlim, passando 1990, 1991, quando a gente tem de imediato a ascensão aí do capitalismo e a queda do socialismo na União Soviética, a gente começa a perceber alguns arranjos, entre eles os arranjos de Boris Yeltsin e também já o parlamento russo, né, e o Kremlin se mobilizando. Depois de um tempo, o que a gente começa a perceber? A gente começa a perceber influência muito grande dos Estados Unidos na Ucrânia, sempre com um programa para desmotivar, para reduzir, para inibir a produção russa. E aí sai Boris Yeltsin, né, entra durante um bom tempo ali, a gente tem Boris Yeltsin, tem Vladimir Putin, depois a gente tem Dmitry Medvedev e depois a gente vai Vladimir Putin nessa alternância de poder. Dmitry Medvedev, Vladimir Putin atualmente. Quem é esse Vladimir Putin, né? Campeão de judô, um homem adepto ao xadrez, às boas falas, um leitor de Irmãos Karamazov, né, da radionovela, mas que também era dita, ex-militante do Partido Comunista Russo, ex-funcionário do Alto Comissariado da KGB. Esse Vladimir Putin, por incrível que pareça, é diferente desse Putin que nós encontramos agora, um homem que virou um meme ambulante, um homem que virou praticamente uma piada. Eu estou olhando para 2 câmeras, que eu estou com a câmera da galera lá da plataforma também do LinkedIn e a galera que está aqui acompanhando.
que é que isso tem a ver agora com essa guerra, né? A gente começa a ver que algumas cidades ucranianas sofrem Donetsk e Kiev porque são cidades estratégicas. Mas só que, por incrível que pareça, o parlamento russo ainda não decretou guerra no parlamento ucraniano. Eles entraram em leis marciais, e aí tem até uma regra que eu estava fazendo a pesquisa agora à tarde aqui. Você tem as leis marciais, você tem a alteração do estado das pessoas em relação à circulação. Você tem ali os toques de recolher, que diferencia muito da questão da lei marcial. E aí o Putin já coloca isso em algumas partes da divisa com a Ucrânia. E o Dmitry Medvedev fez uma coisa que me assustou muito: a liberação de armas para civis, tá? A liberação de armas para civis. E aí quando você vê a liberação de armas para civis, uma tática do Dmitry Medvedev, pode parecer simpático aos bolsonaristas, pode parecer uma coisa virtual, tranquila para os bolsonaristas, para a galera de extrema-direita, diz que povo armado jamais será escravizado. E não é bem essa a questão. Que, por incrível que pareça, a Ucrânia em si não tem poderio para aguentar o exército russo. Logo, essa ideia de armar a população sem treinamento, essa ideia de armar a população sem nenhum tipo de controle, a gente acaba tendo esse devaneio, né, do presidente da Ucrânia, que é um comediante que faz piadas na linha ali do Danilo Gentili, de fazer piada de qualquer coisa, fazer troça de qualquer coisa. E aí, para quem está acompanhando pelas demais plataformas, compartilhe o canal. Certo. E aí queria também pedir para que vocês sigam, né? Sigam nas redes sociais o Mandacaru Cultural, sigam a Ana, sigam as pessoas que estão acompanhando também aqui. Queria mais uma vez pedir desculpas pelo cansaço, porque realmente são 10, 12, 15 aulas ali. Não dá para te ver, não é imparcial. Bom, então já que eu não sou imparcial, parcial é quem? O governo Bolsonaro, que diz apoiar. Diz que apoia a Rússia e depois coloca sanções à Rússia. Não sei, acho que parcial é o governo de Jair Messias Bolsonaro, segundo o internauta user final 282, né? Basicamente, parcial é esse cara, quem tá lá e quem coloca muitas vezes isso, quem diz que a gente tem que fazer dessa forma. Um povo armado jamais será escravizado, né? E aí a gente começa a ver. Dessa forma, a Ucrânia já está recebendo aqui algumas ameaças diretas, alguns exercícios militares e algumas movimentações, inclusive com bombardeios. Escolas estão sendo bombardeadas, e aí é a fonte também que a gente tem aqui da Euronews. Escolas estão sendo bombardeadas, hospitais já foram bombardeados, inclusive indo contra as resoluções de Genebra, né, que fala de direitos humanos e por aí vai, das convenções também. Para a galera ter uma noção, eu peço que vocês compartilhem a live. Quem está acompanhando nas demais plataformas, vai lá, pode ficar passeando de uma live para outra. Eu estou streamando no momento pelo Facebook, estou streamando pela Twitch, estou streamando pelo LinkedIn e estou streamando Facebook, Twitch, LinkedIn e as demais. Sigam também nosso amigo Dodosha5, que está aí acompanhando agora. E vamos que vamos. Vocês ouviram o som vazando aí no fundo, minha esposa está aqui acompanhando também, então vale a pena todo mundo acompanhar e curtir. O que é que eu queria colocar aqui para vocês? Além disso, o conflito da Rússia, historicamente, é de petróleo. Só que esse conflito que a Rússia tem de petróleo também se deu em uma, vamos chamar de Crimeia. Tá? E aí surge a figura de Crimeia lá no finalzinho dos anos 2010, e a gente já está indo para metade de 2020, e essas guerras, todas elas são colocadas com a única finalidade. Qual a finalidade básica dessas guerras, galera? É a acumulação de rotas de petróleo. Historicamente, deixa eu explicar para quem está acompanhando aqui, existiam outras rotas também de petróleo, entre elas rotas do Golfo Pérsico, rotas do Atlântico. E aí, quando um país tem sua soberania atacada, o que é que ele recorre? Ele recorre diretamente ao Conselho de Segurança, é o que a gente espera que a Ucrânia faça nos próximos dias. A gente espera que a Ucrânia realmente vá recorrer à ONU. E a ONU utilize as tropas da OTAN, da Organização Tratado do Atlântico Norte,
coisa que a Rússia nunca reconheceu, e aí a Rússia nunca reconhece essa soberania presente pela OTAN, e a gente começa a colocar diretamente. Vem a pergunta: boa noite, Ogro. As sanções econômicas que os países estão na OTAN vão funcionar contra a Rússia? Cara, a Rússia e China são dois gigantes que a gente tem que analisar geopoliticamente de maneira totalmente diferente. Por que são dois gigantes que nós devemos observar de maneira diferente? Elas têm capital próprio e força econômica própria. Lembrando que a Rússia compra da gente hoje carne suína, e o Bolsonaro queria aplicar uma sanção à Rússia. A melhor sanção que ele poderia fazer era sobretaxar a carne suína, que vai para dois países que são próximos e que a gente consegue economizar na entrega. Um deles é a Rússia, o outro é a China. Tá? Mas é muito difícil que as sanções consigam se aplicar, diferente do que aconteceu em Cuba, né? Os embargos de sanções econômicas na década de 60, e depois com o governo de Richard Nixon, e depois também com o governo de Bill Clinton, na década de 90, o governo à ilha dos irmãos Castro. Foi muito forte, e a gente começa a ver essas mesmas diferenças. Voltando aqui a acompanhar, galera, só para a gente ter essa noção, eu peço que vocês acompanhem também o outro projeto, que é o SOS. Eu na Minas saí da live do Nando e o sinal do gato nunca mais voltou. Não entendi, mas tudo bem. Então, assim, para a gente entender, para a galera observar, peço muito depois que vocês sigam a Ana. Ela tem um projeto voltado na questão da Serra do Araripe, salvo engano. Nós conversamos hoje. Eu fiquei de dar um apoio também, estudando um pouco mais sobre isso, vou prezar só que ela me mande os detalhes, mas tudo que a gente colocar aí serve a pena para observar. No caso da Ucrânia, o que é que eu recomendaria se eu tivesse esse poder, né, ao presidente Jair Messias Bolsonaro? A gente recomendaria simplesmente que não intervenha. Não intervenha. Para quê? Se a gente for intervir hoje, o Brasil não tem condições de mandar, como mandou, por exemplo. Se eu ficaria isento nessa situação, não. Eu acionaria o Conselho de Segurança da ONU e teria que ter tropas da OTAN. Teria que ter tropas da OTAN. Não tem como. Nós precisaríamos de tropas da OTAN naquela região. E nós precisaríamos, inclusive, de embargo econômico à Rússia. Só que Bolsonaro comete um erro, e aí eu não quero transformar isso em política nojenta, isso seria horrível, mas ele comete um erro da seguinte maneira, meus queridos. Ele diz, independente do que aconteça, estamos com a Rússia, e a Rússia, assim que ele deixa o território, ele falou, né, o ministro Sanfoneiro também falou, assim que ele deixa a Rússia bombardeia a Ucrânia. Então, se ele está com a Rússia hoje, a opinião do mundo está contra Bolsonaro. Exato, aqui. SOS Sertão do Araripe. Sigam a Ana para poder saber sobre esse projeto. Projeto SOS Sertão do Araripe. Eu vou fazer questão de subir alguns debates também. Já falei com alguns alunos hoje, mas vamos lá, vamos fazer isso. E aí, por incrível que pareça, meu povo, quando o Bolsonaro disse que está com Putin, ele fez um discurso ali baseado na emoção, ele fez um discurso baseado ali no medo, ele fez um discurso baseado no fato de Bolsonaro nunca esteve numa guerra, né? E aí ele começa a fazer as bravatas que já eram comuns. Só que essas bravatas comuns e a questão da Rússia e da Ucrânia são muito mais complexas, né? A Rússia tem um histórico de participação nas guerras. Somente nesse século passado e no século presente a Rússia participa de 3 guerras, né? A maior guerra é a guerra russo-japonesa. Depois a gente tem... Que Deus tenha misericórdia de nossas vidas. Pois é, também concordo. Obrigado, Micheque. Micheque Bolsonaro, que é nosso amigo Andy, acabou de mandar um presente aí. Obrigado mesmo. E dessa forma, a gente começa a analisar alguns passos que são bem cruéis, até eu diria. Obrigado, Dunga Guerreiro. Salve também. Sigam Café com Guerreiro. Jovem Pan postando vídeo. Pois é, gente. É esse tipo de informação que eu não quero transmitir aqui. Eu não quero transmitir para quem está me acompanhando no YouTube, para quem está me acompanhando no TikTok, para quem está me acompanhando em todas as redes sociais, nessa transmissão multiplataformas. 33 pessoas aqui, dá para chegar a mais. Eu não quero ter que transmitir isso dessa forma, tá? Eu acho que a gente tem que mostrar assim as vidas ucranianas morrendo,
A gente tem que mostrar que o Vladimir Putin tem sim um compromisso somente com a matança e com a expansão petrolífera. A gente tem que mostrar sim que Jair Messias Bolsonaro comete um erro quando ele disse que estava apoiando, ele nem tinha pé da situação. E aí me desculpem, eu não vou ficar também crescendo hype em cima do Bolsonaro por conta disso. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil tem comunidade ucraniana no Rio Grande do Sul, o Brasil tem uma comunidade russa no Paraná, em São Paulo, aqui no meu estado também a gente tem comunidade ucraniana. Né? Aqui a gente tem, se não me engano, são 16 ucranianos em Alagoas, segundo o IBGE. 16 ucranianos, a gente tem muito africano morando aqui por conta do projeto do governo Lula, do intercâmbio entre Brasil e países da África, então eles vieram para cá para estudar na Universidade Federal de Alagoas. Mas ucranianos, se eu não me engano, são 16. E a situação chegou a um ponto em que a gente está aqui torcendo para que não dê mais problema. Eu peço a quem está acompanhando aí pelo YouTube, vai deixando o like, vai compartilhando a live. E aí a gente pode voltar, inclusive, no livro que foi o meu sogro que escreveu A Orelha, que é muito interessante, que é o drama do petróleo no solo alagoano. A gente tem essa necessidade de depender do petróleo desde o final da Segunda Guerra Mundial, ou melhor, desde a Revolução Industrial, com a máquina a vapor, né? A horse power, e a gente precisava ter essa cultura interrompida. Essa guerra de Vladimir Putin nada mais, nada menos será por conta da questão das invasões, das ocupações de solo ucraniano e o controle das rotas. Eu falei da empresa Gazprom, e se a galera observar essa empresa ao longo do tempo, ela vai conseguir se gerar uma certa amplitude nas ações. Eu não compraria ações da Gazprom nesse momento agora. Salve, salve Lilith, dá o salve, obrigado pelo donate aí, salve, salve Lilith, obrigado pelo donate, obrigado pelo TikTok aí enviado. E eu ia fazer um 082, salve, salve Fred, meu carinho eterno por esse cara, a conta dele voltou, a conta que ele gosta de atuar. Gente que está acompanhando aí no YouTube, gente que está acompanhando nas outras plataformas, sigam no TikTok, Plantão Live Esquerdista, por favor, cara, é muito bom. Fred, um amigão aqui, JP também, acadêmico de Direito, um cara que tem muito carinho. E falando dessa situação, a gente está chegando na metade aí da primeira fase da live, vamos chegar a 30 minutos na primeira fase, vamos abrir para algumas intervenções, para a gente começar a observar. Vamos começar a pensar da seguinte forma: o que é que o Vladimir Putin quer, o que é que ele almeja diretamente? Vladimir Putin almeja a expansão das rotas de petróleo, mas eu vejo que da maneira errada. Se a gente observar, obrigado Felipe, obrigado mesmo pelo carinho, cara, fatia de bolo, nunca ganhei, acho que eu não lembro de ter ganho esse daí. Mas quem está acompanhando aí também nas outras plataformas tem o Pix do canal que você pode estar enviando, que é contato@ogrowebtv@gmail.com. E aí a gente está começando a fazer a discussão desse problema. No caso do Putin, eu acho que o controle pelas rotas, o controle pela discussão que está se colocando ali é muito, muito, muito ferrenho. Salve, salve André, beijão também, outro geógrafo na área. E a gente não via essa sanha desde a Guerra do Golfo em 1992. Tanto é que as pessoas que estão acompanhando aqui essa live agora, eu tenho 36 anos, o cara mandou aqui, viu, crepes russos, nossa mãe. Depois manda crepes ucranianos também pra gente equilibrar a discussão. Piadas soviéticas à parte. Então, assim, quando a gente começar a abrir na segunda parte aqui, quem quiser me acompanha lá no TikTok, quem tá acompanhando aí pelo YouTube, quem tá acompanhando pelo Facebook, o TikTok é OgroWebTV 082. Esse 082 podcast vai continuar lá no TikTok na próxima meia hora. Daqui a 10 minutinhos eu vou estar streamando só no TikTok. Galera da Twitch, galera das outras redes. Culpa o TikTok, pois é, cara. Eu tenho que mandar os ucranianos também. Então, assim, essa sanha do Putin pelas rotas de petróleo é simplesmente uma consequência do sistema capitalista. O sistema capitalista faz com que a gente hoje busque de toda e qualquer maneira, de toda e qualquer forma, a afirmação. E a União Soviética não soube lidar bem com a transição do socialismo para o capitalismo. Se eu sou professor de história, não, sou professor de geografia e história, tá? Geografia, história, filosofia, campo de humanas e no ensino superior, de docência de ensino superior, no caso, e introdução à pedagogia, tá? A minha titulação veio pela Facu Minas, da docência de ensino superior.
Então, assim, para a galera conseguir acompanhar, eu queria essa live um pouco mais técnica, né? É a gente pensar dessa forma. O socialismo que governou de 1917 a 1991 a União Soviética, ele não foi bem recebido na segunda metade desse período. As rotas pelo petróleo, as rotas pelo gás, as rotas pelas as riquezas de combustíveis fósseis não conseguiu se manter. Moral da história, a gente tinha que pensar novas fontes aí. Esse esforço do Putin, eu acho que é um dos últimos esforços cruéis que o capitalismo está colocando como fronteira para poder a gente ter algum êxito. Aí diz, Elton, mas e a Guerra Fria? A Guerra Fria também trouxe algum momento de êxito, trouxe desenvolvimento tecnológico. Se você for observar, computadores, micro-ondas, absorventes, aspirina foi evoluída nesse período, alguns tratamentos médicos foram evoluídos nesse período por conta dessa mesma situação. Só que houve um recrudescimento, houve um endurecimento da população nesse mesmo período. Nesse mesmo período a gente teve um recrudescimento, eu diria que assim, um endurecimento da população. Por que o endurecimento da população? A população passava fome nos grandes países de cultura comunista por causa dos embargos econômicos. A Rússia passará a sofrer embargos de até 2 anos. Tá? O preço valeu, para ser bem sincero, Ti, se a gente tivesse aplicado o modelo socialista de igualdade de distribuição de renda, sim. Obrigado quem está mandando aí os donates, galera. É importantíssimo produzir conteúdo dessa maneira. Só que, por incrível que pareça, a China soube assimilar melhor a transição para o capitalismo fazendo economia de mercado do que a Rússia. Isso parte muito, meus queridos, pelo tamanho do Estado. Pois é, cara, se a gente for julgar o que está certo também, o capitalismo está matando pra caramba e eu hei de colocar. Não dá para aplicar o comunismo de 1917 em 2022. Não dá para acompanhar o socialismo de 51, perdão, em Cuba em 2022. Não dá para acompanhar, as coisas evoluem. Eu acho que não é nem essa a vibe que a gente tem que estar levando, mas claro que não deu certo. É claro que não deu certo. Não há, concordo, não há sistema 100% perfeito. O que a gente tem que perceber é que as evoluções desses sistemas levam muitas vezes a gente a compreender. E para você que está acompanhando as outras plataformas, tem que entender o seguinte: a única coisa que Vladimir Putin e o presidente da Ucrânia fizeram agora foi briga por rotas de petróleo e gás natural. Só isso. Briga por conta de petróleo e gás natural. Agora, vale lembrar quais são as ideologias presentes entre cada um deles. O Putin se apresenta muito mais como um cara de centro-direita do que um cara de esquerda clássica. Obrigado, Rô. Como assim o Putin se apresenta muito mais como um cara de centro-direita do que um cara de esquerda clássica? A Rússia não conseguiu fazer, pelo menos, o processo de reestatização de muita coisa. Também eu acho que a gente discutir heróis hoje é muito vago. Eu acredito em sistemas econômicos. Obrigado, Rô, mais uma vez. Então, assim, para quem está acompanhando aí, eu só tenho mais 6 minutinhos aqui no multiplataformas. Por favor, gente, quem quiser, vai lá. Vou até botar aqui no chat das outras plataformas. Vem aqui para o TikTok. A minha conta é a OgroWebTV082. Para quem está acompanhando pelas outras plataformas, eu estou transmitindo pela Restream, tá? Não é propaganda, estou transmitindo pela Restream, porque é um site gratuito, eu consigo transmitir em até 9 plataformas. E para quem está acompanhando aqui pelo TikTok, muito obrigado por termos chegado aqui a 28 pessoas. Lucy, minha conterrânea aqui também, Lucy no caso, minha conterrânea aqui, alagoana, maceuense, se eu não me engano era da região de Praias, acho que é fase final aqui da nossa live. Vamos fazer uma livezinha de 1 hora só hoje. Estou muito cansado e peço desculpas porque esse carnaval eu quero realmente streamar para várias plataformas e fazer nesse modelo, tá? 3 lives, uma live de manhã, uma live à tarde, uma live à noite, para a gente conseguir ter esse espaço. Você acabou de chegar aqui, então assim, vamos só colocar aqui para a galera acompanhar. O Vladimir Putin, o Dmitry Medvedev, o Boris Yeltsin, o Bill Clinton, esses caras almejam somente a questão da ampliação das rotas.
Com essas rotas se ampliando desde que o petróleo passou a ser praticamente o combustível que move o mundo, as guerras de petróleo são inevitáveis, né? São inevitáveis. Se a gente for discutir o plano de esquerda e direita, o plano ideológico dessa guerra, a gente vai acabar entrando num debate que ele é cíclico e que ele não vai nunca conseguir chegar a uma conclusão. Porque o presidente da Ucrânia se apresenta como extrema-direita, o Vladimir Putin se apresenta como centro-direita. Cara, sendo filosoficamente categórico, nada vale mortes. Nada. Entendeu? Nada. Agora, o embargo americano, a questão histórica das rotas de petróleo que vem acontecendo, eu acho que o presidente da Ucrânia deveria recorrer ao Conselho de Segurança da ONU. Ele deveria tirar um pouco mais o pé e recorrer ao Conselho de Segurança da ONU. Agora, quando a gente tem aqui o presidente brasileiro se apresentando, dizendo que é favorável à Rússia, e depois a Rússia basicamente bombardeia a... Aí a gente tem que repensar nossas posturas. Se a gente for observar, eu vou até colocar uns dados aqui bem interessantes. Teve uma oscilação já nas bolsas, e aí bolsas que estão operando em baixa ou alta, o que mais apresentaram oscilações. Aí Frankfurt, a de Londres, aqui no Brasil, essas bolsas apresentaram oscilações por conta da guerra. Vale lembrar uma característica interessante. A Ucrânia, para quem está acompanhando aí nas outras plataformas, a Ucrânia é responsável hoje por basicamente ser a quarta maior base exportadora de trigo do planeta. Aí o cara coloca aqui, a OTAN era para ter finalizado junto com a União Soviética. Não, galera, a OTAN ainda tem um papel muito interessante, inclusive em alguns países. Por exemplo, Tuvalu, Vanuatu, países pobres da Oceania, a OTAN ainda tem uma função como foi o Brasil na questão do Haiti, apesar de que existem muitas observâncias a respeito do Haiti, do Brasil no Haiti. Né? Mas a OTAN ainda tem essa função, inclusive de garantir na questão marítima desses países da Oceania uma certa governabilidade. Vocês terem ideia, a pirataria, por exemplo, na Oceania é muito grande, a pirataria do litoral, no litoral norte-africano é muito grande, a pirataria aqui no litoral sul, que a OTAN não pode atuar muitas vezes porque não está dentro dos acordos também, ela só vale para o Atlântico Norte, ela é muito grande. Né? Então, se você for observar como eu estava falando a respeito do trigo, a respeito... Também acho que foi desnecessário. Agora, esse ponto de vista ele é muito mais filosófico do que econômico, Ti. Eu adoraria que você subisse quando eu abrir a live aqui só para a galera do TikTok. Eu vou encerrar dentro de 2 minutos, eu estou encerrando a transmissão multiplataformas. E seria mais ou menos essa base. Então, assim, por incrível que pareça, ambos os países, Ucrânia e Rússia, precisam rever seus acordos. A OTAN é fundamental. Eu ainda consigo entender hoje que a OTAN é parte fundamental no processo de pacificação do Ocidente. Vladimir Putin precisa rever seus conceitos, assim como o presidente da Ucrânia também precisa rever seus conceitos, porque essa guerra poderia ser tratada inclusive na Câmara de Comércio. Ela poderia ser tratada na Câmara Arbitral de Comércio. Inclusive o Brasil chegou durante o governo Lula, inclusive com o diplomata Sérgio Vieira de Mello, o Brasil chegou a ocupar um cargo fundamental. Eu conheci um pouco mais da história de Sérgio Vieira de Mello quando a minha esposa me apresentou o filme. E eu fui ver, ele é interpretado pelo Wagner Moura, depois eu fui pesquisar. A gente não estuda a história de Sérgio Vieira de Mello. Pois é, se a Rússia começar a ameaçar outras potências, e aí que tá, viu? A Suécia, a Finlândia, a Suíça, a Noruega, a Itália não entram em guerras porque eles adotam um princípio econômico chamado de princípio da neutralidade econômica. O que é que esse princípio da neutralidade econômica diz? Eles preferem mandar dinheiro do que mandar realmente vidas humanas de seus países, mandar compatriotas. Então a Suíça, por exemplo, os caras adoram tirar onda. Né? Os caras adoram tirar onda. Ele faz, não, a gente manda dinheiro para reconstruir 10 países, mas uma vida de um suíço não vai ser desperdiçada numa guerra. Isso eles aprenderam depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso que eles adotam o princípio da neutralidade. Então, assim, também concordo como é que a gente pode, em 2022, chegar a 1940. Para a galera que está acompanhando aí nas demais plataformas, quem está acompanhando no YouTube, no Facebook, na Twitch e no LinkedIn,
Eu peço que vocês acompanhem agora lá no TikTok. Eu deixo aberto aqui, vocês que escolhem, botem no chat, eu deixo aberto aqui. E aí eu vou para essa fase de receber algumas pessoas lá no TikTok, quem queira conversar. Volto a dizer, tá? Minha voz está indo embora, já estou bem detonado. Mas aí como eu tenho essa maratona das lives... Exato, o primeiro passo, só para responder aqui ao Ti, quem está acompanhando, o Ti diz o seguinte, sim, mas a primeira ministra da Finlândia falou em entrar na OTAN. Cara, por incrível que pareça, sempre que a gente for falar disso, o primeiro passo é arbitrar na OTAN, o segundo passo no Conselho de Segurança da ONU, e o terceiro passo nas câmaras de comércio. Essa guerra só tem uma finalidade, é a expansão das fronteiras de petróleo e gás natural da Rússia. A Rússia precisa dar uma resposta agora nessa fase do capital especulativo, que aí o Brasil é fundamental no capital especulativo. Nós somos, salvo engano, se não me engano, o terceiro país que mais investe na Bolsa. É o terceiro país que mais investe na Bolsa. E quem está investindo na Bolsa agora? É um povo pobre que não teve educação financeira. Os russos tentaram fazer isso, mas aí o governo acaba sobretaxando, acaba taxando fortunas de maneira equivocada, porque eles entendem que fortuna é tudo aquilo que vem de maneira fortuita na economia. Fortuna não é, muitas vezes, o que é acumulado. Aqui no Brasil, o conceito de fortuna é aquilo que é acumulado. Pode ser até que essa fortuna seja lícita e que ela seja uma fortuna que consiga gerar algum tipo de capital social, de riqueza e tudo mais. Então tome cuidado quando a gente fala que temos que taxar as grandes fortunas, que a gente tem que taxar as grandes fortunas, eu concordo, não abro mão disso. Agora, tem muita fortuna no Brasil que é basicamente colocada no exterior. O Roman Abramov, né, que é o dono do Chelsea, por exemplo, tinha interesse em comprar uma região aqui toda, basicamente, que era a região do estado Heroísa, que ia ser na cidade de Coruripe, litoral sul aqui de Alagoas. E aí você tem também, além disso, muitos russos que investem aqui no Nordeste em relação à hotelaria. Mas taxar tem todo um processo. Exato, exato. O taxar tem todo um processo baseado nisso. E aí eu peço a vocês que estão acompanhando aqui, por favor, gente, não consumam informações como, por exemplo, eu vou ter que citar aqui nominalmente, porque é complicado. Não consumam Jovem Pan, não consumam, além da Jovem Pan, Esmeralda. Esmeralda, boa noite, boa noite. Espero que esteja bem. Eu também acho que vai avançar. Então, assim, não consumam Jovem Pan, não consumam as demais áreas que eu acho que são totalmente precárias. A galera que está fazendo informação hoje está fazendo informação pelo hype. Eu cheguei a ter aqui uma boa quantidade de pessoas, estou com pessoas em várias plataformas, mas eu peço que a galera não consuma informação sem ter essa fonte coerente. Né? Não pega qualquer analista político de TV, como Adrilho Jorge, como essa galera toda. Eu vou só ver aqui quem está colocando e vou receber mais uma pessoa. Eu vou encerrar a live dentro de mais ou menos 20 minutinhos. E lembrando, amanhã tem live em 3 horários, nem 3 horas e 40 minutos. Boa noite, E Ogro. estou recebendo, gente, lá no TikTok, a Ana, que vai estar falando um pouquinho do projeto. Também, depois da Ana sobe Mandacaru, eu quero que vocês conheçam. Depois que ela passar aqui, eu vou retransmitir para vocês a ideia do projeto. E aí a gente vai conseguir conversar um pouco mais. Eu vou me despedir de vocês. Eu preciso jantar ainda e preciso arrumar algumas coisas. Que amanhã tem 3 lives, entre 40 minutos e 1 horinha de live em cada um dos horários. Estou recebendo a Ok, Ana e eu estou queria pedir recebendo o Mandacaru pro Mandacaru aqui subir, no... né, para a gente apresentar junto aí o projeto. Se ele puder Isso. subir já. Subiu. Olá, olá, boa noite a Boa todos, a noite, todas, Boa querido. noite, gente. a todos. Fiquem à vontade. Acender a luz. Bom, gente, o nosso projeto, tá? É o projeto Sertão do Araripe, né? Que esse projeto é uma união, tá? De alguns membros aqui do TikTok, né? Nós estamos, primeiramente, formando as pautas das lives, tá? E quem serão as pessoas que vão apresentar as nossas lives. O projeto Sertão do Araripe, tá? Tem duas finalidades. A primeira finalidade
tá? É ajudar a ONG Caatinga, tá? Ela fica no cinturão, né, lá da região. E a segunda, tá, é a gente poder divulgar a atual situação dessas pessoas e como vivem hoje e toda a situação, tá? A gente quer entrar com debate sobre temas de agricultura familiar, tá? Nós vamos entrar com temas referente à fome e à vulnerabilidade alimentar dessas pessoas, né? A gente vai entrar aí, aliás, os temas ainda vão ser definidos, tá? Mas vão ser todas, tá? Sobre questões humanitárias hoje no Brasil, tá? Eu vou passar a palavra ao Dinho, né? Que ele vai contar o relato para vocês como surgiu essa ideia. Vamos lá, Dinho. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Ana. Obrigado o espaço ao Ogro, né? Está Tranquilo, cedendo claro. muito gentilmente esse espaço para que a gente possa abordar sobre um tema que é extremamente relevante nos dias atuais e que vem se alastrando com muita rapidez, né? Que é o cenário da miserabilidade. E, enfim, eu vou relatar o que eu, em algumas lives, já participei para as pessoas. É, primeiro falando sobre o meu canal, né, o Mandacaru Cultural, que não tem projeto de cunho político, social, mas a gente trabalha com a exaltação da cultura nordestina. Sempre foi isso, não é o foco do canal. Mas eu me sinto convocado a abraçar essa causa, né, com as pessoas que têm realmente uma ideologia que preze pelo social, né, que é uma questão social, e eu pedi ajuda, né? Eu não tive nem condições de não pedir ajuda. Eu expus e aí as pessoas começaram a estender a mão para essa causa. Certo. Acontece que há 3 semanas, 4 semanas atrás, eu, com um colega meu que também me ajuda no canal Mandacaru, na plataforma vizinha, né? A gente foi fazer uma matéria, né? Gravar uns vídeos sobre a. Então, para quem está acompanhando aí, só um minutinho, Mandacaru. Para quem Pois está não, acompanhando nas demais plataformas, vai lá e segue Mandacaru Cultural, é isso? é isso, Mandacaru Cultural. Segue no YouTube Mandacaru Cultural. Eu não tenho problema de não ter monetização Insta, para esse vídeo no YouTube, porque é uma live. no Então Insta segue também. Mandacaru no Insta também. Então assim, procura Mandacaru Cultural em todas as redes sociais, como tem aqui no Ogro Web TV. Procura, inclusive, vamos divulgar cada vez mais esse projeto SOS Araripe, para que a gente possa entender a profundidade disso. Eu vou devolver aqui. Daqui a pouco eu falo com vocês que estão aí nas outras plataformas e explico melhor, já que o som não está chegando para vocês. Então, deixa eu tentar aumentar aqui. Então, eu fui procurar um rabequeiro, que é aquele cara que faz tipo um violino, né? Um instrumento de cordas que A parece Rabeca, no caso. uma rabeca, o rabequeiro. Aqui em Pernambuco a gente chama de rabequeiro. E aí foi lá onde eu nasci, né? Próximo onde eu nasci, que é em Bodocó, né? Onde eu vivi a minha infância com meu avô. Né? A gente teve que retornar para lá, para Bodocó. E lá é onde a gente iria encontrar esse rabequeiro, porque já estava sob os cuidados dos 2 filhos, uma filha e um filho. Só que a gente não se perdeu do caminho e a gente foi parar num vilarejo próximo à cidade de Bodocó, né? Aonde a gente procurou informações e a gente viu um vilarejo muito distante, muito a esmo, muito distante de tudo. E eu presenciei algo que me aterrorizou de perto. Eu nunca tinha visto, eu vi muito na internet, vi em filmes, mas eu vi algo que é muito deplorável para a situação humana, para as condições humanas. Era uma condição de sobrevida. Eram pessoas que moravam num lugar muito simples, muito humilde e que já não tinham mais nada a comer a não ser palma. Para quem não sabe, palma é um cacto, né? Que é geralmente destinado à Consumo bovino. criação de bovino. E lá em Bodocó,
existe uma produção, né, uma monocultura de caprinos, mas aí é para os ambientes que são mais, as regiões mais próximas a rios. E me deparando com uma família onde tinha uma avó, uma mãe, com 4 crianças, né? Ao todo eram 6 pessoas. Elas tinham um cadastro no Bolsa, antes era Bolsa Família, mas agora que é por CPF. Então, como o CPF era na mesma residência, foi cancelado um, né? E ficou só com um para alimentar a todos. As crianças tinham que caminhar bastante para chegar numa escolinha que era uma professora que não acho nem era licenciada, acho que era uma pedagoga, não sei, que dava aula para o pessoal. E eu presenciei algo muito difícil até para expor isso. Essa mãe, trêmula e chorosa, ela tentou me oferecer os 2 filhos para que a gente pudesse trazer para cá, para a capital, e livrar ele do quadro de fome. Até hoje, para eu falar isso, eu procuro respirar um pouco, porque foi muito impactante para mim. É muito difícil ver o nosso povo, Entendo. o nosso povo sofrendo desse jeito. Eu tentei ajudar, tentei tirar dinheiro da carteira, mas não tinha nenhuma bodega, como eles chamam, no mercadinho perto, tudo fechado, não tinha mais nada. Tinha uma cabra lá que não dava mais leite, de tão magra que ela estava, e mesmo assim eles me ofereceram um pouquinho, parecia um chuchu, era palma cozinhada numa lata, umas madeiras lá que pareciam uma lenha, com os tijolos lá. E isso me deixou muito em choque. Eu não consegui agir no momento, eu fiquei muito desnorteado, tanto eu quanto meu colega, né? Se vocês me perguntarem, eu não sei voltar lá, dirigir, nem eu fui dirigindo, eu fiquei a esmo lá, perdido naquele chão batido. E quando eu cheguei aqui, eu falei com um dos meus colegas, está travando, viu, gente? Acho que é a internet, talvez seja a internet. Para mim tá tranquilo. Pronto. Para mim travou aqui a imagem. E aí, eu conversei com ele e a esposa dele, ela é assistente social, né? E ela entrou em contato com o pessoal do Movimento Sem Terra, que ficaram de destinar 2 caminhonetes com produtos orgânicos, né? E alguns fardos de comida para lá, para esse interior, em Bodocó. E aí eu expus, né, isso que foi tão impactante para mim, ter convivido com o limiar, né, da subsistência humana, né, pessoas entregando os filhos como se fosse um bichinho de estimação, Mas sabe? Um é gato, um um ato cachorro. é um ato de desespero entregar o filho. Não, e você não sabe o olhar da mãe, sabe? Ela estava trêmula e chorando. Ela estava trêmula e chorando bastante. Então, assim, foi muito impactante aquela cena para mim. Aquela cena ficou gravada na minha cabeça. Eu, inclusive, levo ela para minha psicóloga, né, que eu faço acompanhamento, né, porque hoje em dia a gente precisa ter tratamento terapêutico, né, para lidar com certas situações. E eu me perguntei como é que eu poderia ajudar. E aí, em alguma live onde eu dividi isso com as pessoas, a Ana, né, uma pessoa que tem bom coração, né, um coração iluminado, como outras pessoas também, que se sentiram compadecidas com esse caso, se tornaram solidários, né, a isso. E esse mesmo colega meu, ele me apresentou uma ONG que trabalha com incentivo, né, Obrigado, para gente, essas pelos famílias, donates aí. Obrigado. com incentivo para essas famílias, né, para que eles possam ter a sua sobrevivência, né? Então, o projeto é o Caatinga, né? A ONG se chama Caatinga. O projeto seria esse voltado à região do Araripe. E a gente tem aí 11 comunidades,
11 cidades onde pode atingir, né? Que são cidades bem castigadas pela seca, né? Pela miséria. E aí a gente tem Oricuri, Bodocó, Exu, Granito, Morilândia, Parnamirim, Trindade, Ipubi, Araripina, Santa Cruz e Santa Filomena. São cidades que seriam beneficiadas, né, com essa ajuda que a gente pensa em nos unir para poder ajudá-las. Então, eu espero e eu conto com a colaboração das pessoas que, de certa forma, possam ajudar, né, a essas pessoas que voltaram ao quadro de miserabilidade, de fome, de extrema pobreza. Muitas pessoas usam de má fé e utilizam de um argumento, né, de uma falácia política. Ah, mas tal presidente não tirou os pobres da pobreza. Eles não sabem o que é extrema miséria. Extrema miséria é fome. Extrema miséria é você conviver com a morte todos os dias, vencer a fome todos os dias. E eu vi isso de perto e eu pensei que nunca mais eu fosse presenciar isso. E eu só posso contar com a ajuda de vocês. Peço desculpas em algum momento ter me emocionado, mas eu sempre me De emociono quando forma falo alguma. sobre isso, tá? E eu espero que a colaboração de quem puder ajudar, né, nessa empreitada, né? Empreitada é que a gente possa se unir para ajudar esse povo que está padecendo com a fome. É o que eu queria colocar antes de fazer aqui o nosso encerramento, é o seguinte, ser digital influencer, que é uma coisa que todo mundo hoje quer, né, na internet, nesse contexto de redes sociais, as pessoas acham que é só dirigir um grande carro, ter uma casa maravilhosa e não modificar a vida de ninguém. A gente passa pelas vidas sem modificar a vida de ninguém. Mas o que eu queria muitas vezes eu vou até pedir licença às pessoas porque vocês vão me ver durante o carnaval, durante um bom tempo aqui, que eu vou fazer várias lives, inclusive mostrando para a galera esse ponto. Em toda live que eu abrir, eu vou pedir que a Ana e o Mandacaru tenham pelo menos aí 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, ou o tempo que eles julgarem necessário, para que a gente possa fazer isso. O Otto acabou de dar outra informação, nossas lives estão perdendo o alcance. Eu fiz essa pesquisa ontem e eu realmente só vou colocar aqui uma coisa. Eu estou devendo a Ana um quadro de um artista alagoano chamado Alex Vitorino, um pernambucano radicado em Alagoas. Eu já mandei até a foto para ela. E aí a Ana organiza rifas, organiza algumas coisas aqui. E aí eu posso até ver, se não for somente o quadro, eu posso ver uma outra forma também de ajudar. A gente nunca é tão pobre que não possa ajudar. A gente nunca é tão desguarnecido que não possa ser carinhoso com outras pessoas. A live de hoje foi só para dar essa pincelada, eu vou fazer o meu 082 podcast. Eu vou subir essa live que está agora aqui, eu vou subir porque ela ficou num padrão melhor do que foi gravado pelo Restream. O Restream era só para ter esse contato mesmo gostoso com a galera que estava precisando. E dizer o seguinte, quem está aqui agora, nós temos 28 pessoas. Se cada um puder procurar a Ana ou o Mandacaru, assim que eu encerrar a live, procurem a Ana, procurem o Mandacaru, procurem trocar telefones, vamos fazer pelo menos essa onda chegar. E aí vamos também começar a pressionar usando o poder político. Eu já quero colocar aqui presente o deputado federal Paulão. Exatamente, Ogro, essa ideia, né? A gente levar o debate, né? Aí Isso. com algumas pessoas gente... que a gente já definiu na plataforma, levar o debate, né? Na próxima semana a arte já deve estar pronta, né? E a ONG vai disponibilizar para nós aí o acesso que as pessoas possam estar contribuindo. Eu acho que 2 deputados federais que eu tenho muito contato, assim, por terem me ajudado no processo político, eu queria colocar aqui na roda, que é o deputado federal Paulão, do PT aqui de Alagoas, e o deputado o Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro. Eu acho que são 2 deputados sensíveis à causa, né? Além disso, também o deputado estadual do PDT, Inácio Loyola, aqui do estado de Alagoas. A gente tem que começar a fazer isso. Eu já falei rapidamente hoje com o Paulão e com o Tanino, que é o assessor dele, e a gente já tem que começar a pensar o que é que pode ser tramitado de verba para essa região. Por exemplo, uma cisterna que Lula conseguiu construir tantas durante seu governo, né, pode ser colocada ali. A questão de inclusão dessas pessoas nos programas de alimentação, o auxílio que o governo pernambucano pode dar com emendas federais, pode ser colocado ali. Sim, mas eu sou de Alagoas, sou do estado vizinho, e não custa nada a gente poder colocar dessa forma. Então, assim,
diretamente, eu queria colocar aí para todo mundo, colocar para todo mundo que eu estou sim no projeto SOS Araripe, para que a gente possa fazer assim que a live entrar. Eu faço questão de pedir aos meus alunos que também façam a questão da campanha, movimentar o INCRA, né, que é o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária aqui de Alagoas, porque a gente está aqui com as pautas estão travadas aqui em Alagoas. E dizer isso já nesse encerramento de live, que, por favor, sigam o Mandacaru para poder saber, independente de questão política agora. A gente não está querendo saber Não é se mais você é Lula, Bolsonaro, se você é Alckmin, Haddad, ninguém. Exatamente. A gente quer saber se É, você já, pode é ajudar. uma questão humanitária já, né, gente? humanitária, isso. Eu queria que a Ana falasse um pouco sobre a ONG, né? A gente teve reunião, não foi, Ana, com a ONG. Eles falaram Sim. sobre o projeto de monocultura, né? De dar subsistência e condições às famílias a trabalharem na agricultura familiar. É algo que é muito importante para aquela região, porque vai movimentar a economia, né? E se você pudesse, Ana, falar um pouco sobre a ONG, eu acho que é basicamente isso, né? Certo. Isso. A ONG, né, a Caatinga, que atende aí essas 11 cidades nesse cinturão, né? E é o que eu conversei, né, com as pessoas lá, né? Eles sim tinham um projeto de. Eles faziam a construção de cisternas, né, e toda a sua manutenção, e de agricultura familiar. Porém, gente, tá? As verbas que eram destinadas para esses programas, tá? Elas foram cortadas pelo governo federal já há um bom tempo. As ONGs já não Então, são as sendo ONGs atendidas. assim não recebem mais verba do governo federal, né? Eles têm ainda um pequeno convênio com uma fundação lá do Banco do Brasil, tá? Que está garantindo hoje, tá? Algumas famílias, tá? Ou seja, aquelas famílias mais necessitadas, tá? Um kit de cesta básica. Então, é o que está sendo ofertado hoje, conforme o recurso que a ONG tem, tá? É a comida, tá? Porque o investimento em cisterna e todo esse aparato todo de acompanhamento, de estar auxiliando aí nas informações de reuso de água e tudo aí que complementa, né, para que seja feito um bom desenvolvimento de agricultura de quintal, né? Que eles usam muito lá esse termo. Então, todos esses recursos para todo esse aparato, compra de sementes, tudo, está tudo parado, gente. Então, o governo federal, algum tempo aí, cortou esses recursos, então o pouco que a ONG ainda recebe de uma instituição um núcleo do Banco do Brasil que destina uma pequena verba onde eles estão Muito obrigado, comprando gente. Obrigado. cestas básicas. Tá, então, a partir da semana que vem, eu creio que a arte já esteja pronta. O nome da campanha, tá? Cuja a ONG carrega aí, né? É Vidas Dignas, tá? Provavelmente esse nosso grupo a gente nomeou como SOS Sertão do Araripe, tá? E no caso, a campanha, o projeto, tá? É o da ONG Caatinga, que é o Vidas Dignas, tá? Vai sair todo o Vidas slogan. dignas. Isso, e quem quiser também, tá? Pode estar visitando, é só pegar lá no site, tá? É só digitar Caatinga, tá? Que já vai cair lá na ONG. Vocês podem visitar a página. .org.br, é Isso, Caatinga, www.caatinga.org.br. isso repetindo, mesmo. galera, www.caatinga.org.br. Isso. Correto. Quem quiser visitar o site lá, o site deles é bem dinâmico, tá? A página. E quem puder lá já visita, tem como doar lá, tá? Se você navegar ali, se vocês quiserem já fazer alguma doação, tem lá um campo que você pode ter um número de conta, eu acho que deve ter um Pix, alguma coisa assim, tá? Mas na Certo. próxima semana será disponibilizado aí, tá? De forma mais direta, que a gente possa estar aí passando diretamente nas lives, tá? Então, Ogro, eu agradeço a você pelo espaço, tá? Pela Eu que sua agradeço, gente. visibilidade, tá? É uma honra para nós ter você no nosso comitê, onde a gente vai decidir ainda é, qual vai ser o roteiro
essas lives, né, onde que a gente vai estar apresentando aí vários temas, tá, relacionados a questões, as questões, né, que hoje isso aí tudo tem envolvido, questões humanitárias, e espero aí que o pessoal se achegue, tá, possa ouvir, porque são verdades. Cortando, Ana. Tá Cortando, cortando. Ana. Mas o que eu queria colocar é o seguinte, eu posso até já lançar minha proposta aqui. Com Tá. A Ana tá cortando bastante. fontes, com números Eu não consigo te ouvir, Ana. Tá cortando. atuais, É bom você descer e subir. a gente vai Então, eu vou falando, Ogro, também agradecendo, tá, essa oportunidade que você está dando. É, pedindo desculpas também, gente, pela minha emoção, né, porque às vezes eu não consigo separar isso. Né, toda vez que eu falo sobre isso, eu vi, né, não gostaria de ter visto aquilo. É, e eu agradeço essa sua sensibilidade, agradeço ao pessoal da rolagem, né, quem puder ajudar, né, eu me coloquei à disposição. Vou fazer também lives. O Mandacaru não costuma fazer lives, eu estou ainda aprendendo a mexer na plataforma, a gente só tem 2 meses, né? desculpa, minha internet travou. Ainda está travando, Ana. Ainda está travando. Da Ana ainda tá travando um pouquinho. Então, assim, eu ainda estou me adaptando à plataforma, né? Assim, ainda não sei mexer bem, né? Mas eu vou pedir ajuda a vocês. Eu não tenho essa questão de orgulho de pedir ajuda pela nossa gente, né? O povo nordestino já foi muito preterido, o povo nordestino já foi muito achincalhado, né? Porque a gente de uma certa forma, a gente se impôs nas urnas em 2018 e por conta disso a gente vem sofrendo de certas formas, né? A gente sofreu, né, de certas formas, atos de xenofobia, enfim. Não é Isso. apenas uma conclusão de uma etapa de um rio, né, de uma transposição de um rio, que vai dar condições, né, para as pessoas. Né? Existe toda uma estrutura que foi deixada de lado, existe todo um processo de famílias que eram beneficiadas pelo Bolsa Família, que agora é por CPF e não dá mais para você ter na mesma residência, né? Então essas famílias passam por muita necessidade e eu agradeço essa oportunidade de estar aqui diante de vocês e dizer que eu estou solidário, né? E eu peço desculpas por um momento de emoção que eu tive, De porque forma alguma, realmente que é isso. para mim ainda dilacera, sabe? Ver nossos irmãos nordestinos, brasileiros, né? Que muitos inocentes, né? Que estão padecendo com essa dor, né? Que a fome dilacera mesmo. Exato. Então, eu sei que a gente vai fazer tudo que a gente pode e eu peço, quem puder ajudar, ajude. Se não puder, pelo menos compartilhe os vídeos que a gente publicar, Divulgue, gere engajamento, divulgar. exato. Quem puder dessa forma, a gente agradece bastante. Não é nada de cunho político, né? É uma Exato. causa humanitária. É uma causa humanitária. Obrigado, tá, Hugo? Obrigado. Eu não sei se a Ana tá aqui, mas repete, por favor. O Michel que tá pedindo aqui, repete, por Obrigada, favor. Ogro. Vocês Repete, me por favor, ouvem? o nome do site. Eu ouço. Ouvimos sim. Da ONG Vocês é me ouvem? eu Sim. ouço. www.caatinga, com dois A's, .org.br. É o site da ONG, tá? A gente está fazendo, o projeto é na região do Araripe, as cidades que seriam beneficiadas, Oricuri, Bodocó, Exu, Granito, Molirândia, Parnamirim, Trindade, Ipubi, Araripina, Santa Cruz e Santa Filomena. São os vilarejos dessa cidade Exu, do terra de sertão. Luiz Gonzaga, né? É, a terra de Luiz Gonzaga. Luiz Gonzaga. Bom, meus Ana? queridos, Ana tá aí. Bom, meus queridos, pelo adiantar, e como a gente amanhã tem 3 lives aí, já vou dizer, nas 3 lives eu vou estar falando do projeto. Eu
Eu vou esperar, inclusive, que a Ana me mande mais um material. Queria Então, agradecer a todos sim, mesmo. eu agradeço aí pela sua ajuda, né? Você está disponibilizando aí um tempinho para gente. Tá cortando muito, Ana. Tá cortando Tá muito, cortando. Ana. E, assim, eu vou encerrando. Eu queria só saber se a Ana conseguiria falar, mas acho que está cortando bastante. Vou encerrando a live e volto a dizer. A Ana me ligou hoje e falou tudo isso. Eu fiquei muito mais sensibilizado. Queria deixar todo mundo aqui. Um beijo. Foi só para falar um pouquinho da questão da crise na Ucrânia e na Rússia. Mas eu não poderia cruzar os braços em relação a esse assunto. Amanhã tem mais gente. Vou Obrigado. acompanhar a live dos meus amigos agora. Obrigado a todo mundo. Obrigado a quem Obrigado, mandou os obrigado a donates, todos. quem participou. E beijo do Ogro. Até mais. Um cheiro para todo mundo. Tchau.